Olá, eu sou Giovana Ferreira e estamos iniciando mais um programa do ODS Cast, canal Agenda 2030, um programa do projeto de organização, fortalecimento e interiorização da Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal. Vamos conversar com especialistas sobre a Agenda 2030 e as doenças e agravos não transmissíveis. Na condução do programa de hoje está comigo o professor João Basoli. Olá, professor. Olá, Giovana, muitas expectativas. Vamos falar hoje com o Amapá, nos trazendo uma novidade sobre o projeto, né? Isso mesmo. Para falar sobre o andamento do projeto no Amapá, vamos entrevistar Camila Rodrigues Barbosa Nemer. Olá, professora, seja bem-vinda. Olá, agradeço o convite. Nossa entrevistada, Camila Rodrigues, é docente de enfermagem da Universidade Federal do Amapá, doutora em saúde pública pela ENSP Fiocruz, mestre pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade do Estado do Pará, em associação ampla com a Universidade Federal do Amazonas. Camila vai conversar conosco sobre o projeto dos ODS na Amazônia Legal, no estado do Amapá. Para iniciar, Camila, eu gostaria de te perguntar qual o cenário da saúde do Amapá no que diz respeito a esse projeto, o projeto dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O nosso estado, né, ele é um estado com população comparada aos outros estados, é um estado com população menor, né, cerca de 750 mil habitantes. Nós somos 16 municípios no estado todo. Desses 16 municípios, Macapá é a capital e metade da população se concentra nessa capital, que é Macapá, 400 e alguns mil, mais da metade da população do estado como um todo. No projeto, né, nós tivemos a parte presencial, que foi no último dia de agosto e no 1º de setembro, foram 2 dias presencialmente aqui no estado. Nós contamos com 14 desses 16 municípios no momento presencial. E agora nós estamos na parte do EAD, né? Eles finalizaram as propostas de projeto, começaram a executar as ações e futuramente eles vão mostrar os resultados iniciais para a gente do projeto. Camila, agora eu gostaria que você nos contasse e contasse aos ouvintes sobre o seu trabalho como tutora local do projeto no estado do Amapá. É uma experiência única, eu nunca tinha participado de um projeto em que eu tivesse essa vivência e experiência tão próxima com os municípios. Para mim, enquanto profissão, e ser professora de uma universidade também, né, é aproximar essa relação com os municípios, entender a nossa realidade local, entender os problemas que assolam os municípios e tentar pensar com eles formas de reverter a situação. Então, assim, é uma experiência única, uma experiência engrandecedora, que aproxima a gente, não só eu enquanto profissional, mas aproxima a universidade também desses municípios e que a gente possa atuar de forma focada ali nas doenças e agravos não transmissíveis, que é uma pasta ainda que a gente percebe que dentro dos municípios é uma pasta que ainda ela é muito incipiente. Então, os municípios agora que eles estão construindo as suas pastas voltadas para essas ações. E é extremamente relevante essa nossa conexão, essa nossa relação para fomentar esses projetos para serem desenvolvidos dentro dos municípios. Entendi. E eu queria saber de você, como esse trabalho do projeto, ele pretende reverter a situação na qual se encontram as doenças e agravos não transmissíveis no estado do Amapá. Bem, nós temos diversos projetos. Tem município trabalhando com obesidade, tem município trabalhando com automutilação em jovens, tem município trabalhando com hipertensão e diabetes. Então, assim, são doenças, né, nessa nossa realidade hoje, as doenças cardiovasculares, diabetes, os agravos, as violências, que a gente vê que elas impactam na vida da população, impactam na qualidade de vida da população, além da mortalidade, né, que é a morte, é a morbidade. Essas pessoas elas viverem adoecidas com essas gama de possibilidades de doenças. Então, cada município, ele construindo alguma coisa ali, mesmo que seja de forma piloto, de forma inicial, isso vai fomentar com que esses projetos eles cresçam,
né, e possam melhorar alguma situação em cada município, eles possam também aprender um pouco com relação à escrita de projetos, buscar financiamentos de fora para trazer para fomentar esses projetos também. Camila, bom, primeiro, é um prazer enorme tê-la conosco, trazendo a experiência do Amapá. E eu gostaria que você me falasse um pouco da experiência. Eu acompanhei aqui em Palmas, a semana passada, a formação presencial. Então, o projeto ele tem uma formação presencial e depois uma continuidade, né, à distância, e com a obrigatoriedade da entrega de um trabalho que está prevista agora para março do ano que vem. Então, conta para a gente um pouco dessa experiência da formação presencial, como está o andamento do ensino à distância, né? E o que o grupo está se estruturando para essa apresentação final prevista, né, para agora em março de 2024. Foi uma experiência única. Nós, junto com a Secretaria de Vigilância do Estado, né, organizamos esses 2 dias, que foram 2 dias presenciais. Eu acho que teriam vindo os 14 municípios. Nós somos um estado grande, né, em território, e que para se chegar aqui há uma certa dificuldade. Aquela expressão do Oiapoque ao Chuí, o Oiapoque está aqui no nosso estado, né? Então, para se chegar do Oiapoque aqui até Macapá, é uma certa distância, não é uma estrada que é asfaltada, totalmente asfaltada, é uma estrada de terra. Então, nós tivemos profissionais do Oiapoque, nós tivemos profissionais de Laranjal do Jari, que também é outra divisa que tem com o estado do Pará. Então, isso foi engrandecedor. Nós tivemos cerca de 40, 50 profissionais, os 2 dias aqui. O evento foi realizado na Universidade Federal do Amapá. Nós contamos com o apoio da Secretaria de Vigilância. Atualmente é a coordenadora local, eu como tutora, nós temos também uma professora colaboradora, nós temos um ponto focal, a bolsista e mais a equipe da Vigilância em Saúde. Então, todos nós, além dos alunos que foram convidados para participarem da organização, que foi um evento grande, você lidar com 50 pessoas, né, fazendo metodologias ativas, então você tinha que ter esse suporte. Nos 2 dias, eles foram dias bastante intensos, nós começávamos de 8 horas, tinha só ali um intervalo do almoço, terminávamos de cerca de 18 horas. Eles puderam vivenciar, o que eu percebi? Eles vivenciaram um momento que eles ainda não tinham únicos, especiais, cansativos um pouco, porque eram metodologias que eles não tinham conhecimento, que eles nunca tinham passado, nunca tinham visto, e é um curso também que ele exige a participação direta do aluno, o aluno não fica parado, né? Ele está toda hora ali fazendo alguma coisa, pensando em algo, pensando no seu problema, porque a gente não quer chegar aqui e fazer um curso que a gente fique ali só informando, como se fosse uma via de mão única. Não, o curso ele é dialógico, a gente precisa desse diálogo, a gente precisa da participação, porque o foco é trabalhar com os problemas locais, com o problema de cada município. Então, a gente teve cerca de 14 atividades realizadas nesses 2 dias, divididas em 4 unidades, né? Então, em cada unidade dessa, tinha em média 3 a 4 tipos de de atividades, com metodologias diferentes, e que eles foram desenvolvendo ao longo do dia. Havia, assim, como ponto que eu posso destacar como ponto talvez negativo, esse primeiro contato deles. Então, agora, às vezes, eles pediam um pouco mais de tempo para a gente, para desenvolver uma determinada atividade, mas eu sinto que foi algo positivo, porque primeiro esse contato deles, a gente ter essa devolução, todas as atividades eles foram realizadas por todos os municípios participantes, não deixaram de fazer nenhuma atividade, e a gente sempre selecionava 3 municípios para apresentarem as atividades. Não tinha como apresentar todas as atividades, porque eram muitos. Acho que é o estado, além do Tocantins, é o estado com o maior número de municípios, né? Então, eu entendo que foi algo muito importante e algo diferente na participação desses profissionais. Agora, nós nos organizamos, né, para desenvolver, fomentar a estrutura dos projetos. Esses projetos saíram aqui muito, usar a palavra cru, né? Eles saíram assim, muito com uma perspectiva inicial de projeto, e que ao longo
depois que terminou o presencial, na outra semana nós começamos o EAD. Então, com esse EAD, a gente, além de ter o dia que ele é priorizado para a gente ter as nossas aulas, nós também fazemos plantões pedagógicos, né? Nosso plantão pedagógico é toda terça-feira à noite, de 7 às 9 horas da noite, e nossas aulas são nas sextas-feiras. Então, toda terça-feira, a gente está ali, as três professoras, disponíveis para cada município. Se ele tiver alguma dúvida, se ele quiser consultar alguma coisa, a gente está disponível toda terça-feira para que eles tiram suas dúvidas. E assim a gente vai construindo e melhorando e fomentando esses projetos. Agora a gente programou para o dia 17 de novembro, eles vão começar a mostrar os resultados iniciais de cada projeto de cada município. Para vocês, tutores e coordenadores do projeto, a área de saúde não é nenhuma novidade, é a área de domínio. Como foi para vocês a experiência de trazer a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para dentro dessa discussão, tanto para vocês, tutores e coordenadores, como durante a formação, né? E também no trabalho final vai ter que mostrar essa proximidade, né, da saúde com a agenda mais especificamente. Como é que está sendo esse desafio para vocês, para levar e expectativa de resultado? Como é que você prenuncia esse ciclo que alguns já foram ultrapassados, mas outros ainda estão aí a caminho? Bem, os objetivos, né, eles são um apelo, né, da Organização das Nações Unidas, né, para fomentar e melhorar alguns pontos, a questão de pobreza, proteger o planeta, assegurar a questão de paz, prosperidade. E dentro desses objetivos de desenvolvimento sustentável, que são 17, nós temos o objetivo 3, né, que é o da saúde e bem-estar. A gente tinha isso, pelo menos para mim, muito claro. Os objetivos de desenvolvimento sustentável estão vindo sendo aprimorados, né, abordados ao longo dos anos, mas isso ficava muito distante. Então, a gente tem que pensar em formas de internalizar isso, de regionalizar, de trazer para a nossa realidade local. E dentro desses objetivos, no 3, a gente foca, né, o projeto ele foca nas doenças e agravos não transmissíveis. E como é que a gente pode trabalhar com essas doenças e agravos transmissíveis? Então, há uma convergência desse objetivo 3 com as doenças e agravos não transmissíveis, que foi o nosso foco. E aí, o que se pensou no projeto? Como é que a gente pode trabalhar com isso? E aí a gente traz o plano de Dante, né, que é o plano de doenças e agravos não transmissíveis. Então, por incrível que pareça, quando a gente, no primeiro dia, a gente mostra o plano de Dante para eles, alguns dos participantes nunca tinham visto o plano de Dante. Então, como eu falei, muitos desses locais, né, desses municípios, eles ainda estão começando a fomentar a pasta das doenças e agravos não transmissíveis. Então, eles não tinham conhecimento, foi a primeira vez que eles tiveram a oportunidade, foi distribuído para cada grupo um plano de Dante, né? E então a gente sentiu esse impacto deles, assim. Geralmente, a gente há alguns questionamentos, mas por que a gente não vai trabalhar com doenças transmissíveis? Por que a gente vai trabalhar? Bem, o foco do projeto, ele era as doenças e agravos não transmissíveis, a gente sabe que isso vai impactar fortemente na qualidade de vida da população. A gente vê que a gente vive num mundo globalizado, que tem a questão da alimentação, do sedentarismo, da questão dos problemas de saúde mental como um todo, o aumento da violência. Então, a gente vive uma gama de problemas, né? E que, às vezes, eles passam, digamos assim, normalizados, sem que algo seja feito para atuar e minimizar esses problemas. Assim, como perspectiva, né, futura, eu vejo essas pastas dentro dos municípios, elas sendo implementadas realmente, que esses municípios eles comecem a trabalhar, a fomentar ações de promoção, de prevenção para trabalhar com esses agravos, para trabalhar com essas doenças, mas para além da doença em si, do agravo em si, promover a saúde dessas pessoas, né? Não só a questão da prevenção, mas promover. O que seria esse promover? A gente sabe que, para além da saúde, né, como você falou no início, como eu sou da saúde, então para mim talvez seja mais fácil.
mas a gente precisa atuar com outras áreas, com a área da educação, com a área ambiental. Então, a gente precisa se fortalecer enquanto saúde, mas também começar a trabalhar com outras áreas, porque só assim a gente vai conseguir ter um resultado mais palpável lá para frente. O projeto ele tem uma proposta de interiorizar, né, a agenda, até por conta de que a agenda ela, né, ela não chegou ainda para, né, para nossa região. Então seria interiorizar e o papel da agenda ela também tem a internacionalização, né, que é uma proposta que está aí relacionada à condição dos indicadores, tal. Então é um desafio enorme essa proposta, pensando inclusive na Amazônia Legal, e aí alinhando a questão né, da dimensão territorial, da dificuldade, né, de deslocamento da região, foi o que você colocou logo no início da nossa conversa. O projeto, a gente observa, aponta para um diálogo regional, né, intenso, né, para poder fazer todo esse alinhamento. E como é que vocês estão trabalhando esta dimensão do projeto, que é esse diálogo entre os estados da Amazônia Legal? Primeiro, assim, o diálogo está sendo fomentado entre os municípios, porque mesmo que a gente, claro, a gente quer conversar com outros estados, mas isso precisa ser fortalecido dentro do nosso estado, primeiramente, que esses municípios eles possam conversar. Nessa proposta, quando a gente faz essas nossas conversas, quando a gente está nas sextas-feiras, né, que é o horário dedicado para o projeto, eu já comecei a perceber esse maior diálogo, essa maior comunicação, essa participação. O município X, ele começa a apresentar o trabalho, e aí a gente começa a dialogar o projeto. Outros municípios pedem a fala, eles começam olha, você pode melhorar isso aqui, acho que você pode utilizar tal instrumento. Então, primeiro, essa participação e esse diálogo sendo fortalecendo entre os municípios, porque com essa é uma construção que ela tem que ser para o Estado como um todo, né? Porque não adianta um município ele despontar ali, fazer uma ação, ele sair despontando e os outros municípios eles ficarem defasados, não produzirem com a mesma qualidade. Então, essa primeira participação, esse primeiro diálogo entre a gente, eu vejo que isso melhorou muito. O segundo ponto, que é essa comunicação do nosso estado com outros estados, eu acho que é uma oportunidade única, né? Nós, antes de executarmos aqui o projeto, eu também pude participar, enquanto doutora, do piloto que nós fizemos aí no Tocantins. E nesse piloto, nós estávamos presentes com o estado do Pará, com o estado do Maranhão, Tocantins, Amapá. Então, a gente estava com outros estados da Amazônia Legal. Então, esse diálogo, como que isso pode ser desenvolvido futuramente? Com outras propostas de projeto, com outros incentivos e buscas de financiamento para esses projetos, e que a gente possa realmente se unir enquanto Amazônia Legal e pensar em propostas para atuar na nossa região. A gente percebe as desigualdades comparado, a gente tem as desigualdades regionais, né? A nossa região, ela tem iniquidades que são próprias dela, quando a gente se compara a nossa região com outras regiões. Na Amazônia, a gente tem várias situações ambientais, como a gente está vendo nesse momento, no Pará, no Amazonas, as questões ambientais, elas estão evidentes. Então, essa união, esse diálogo, essa proposta de fazer projetos que saiam para além da nossa casa, do que a gente está acostumado, da nossa casa, da nossa universidade, ela apresenta diversas possibilidades de estudos e de fomentar projetos que realmente possam impactar nos serviços ofertados, na qualidade da assistência prestada à população e focado em problemas reais, problemas da nossa sociedade e que possam interferir na vida e na qualidade de vida dessa população. Você trouxe um ponto que eu acho bastante interessante, que é o diálogo entre os municípios, né? E aí de início você apresenta um grau de dificuldade, né? Que é o deslocamento, enfim, e até a comunicação entre os municípios. Quais estão sendo aí os principais desafios para esse estreitamento, né, de diálogo entre os municípios no Amapá? Olha, acho que assim, a primeira é a questão política, né? Essa
às vezes as diferenças políticas elas dificultam um pouco esse diálogo. Mas aqui, o que eu percebo? Nós temos um Conselho Municipal de Saúde muito atuante e muito fortalecido. Então, eu vejo que pelos secretários de saúde, esse diálogo ele é forte. Os 16 municípios, eles estão geralmente reunidos, né? Eu já estive num momento desses, que foi o momento de apresentação da proposta do projeto, em alguns outros momentos também. Então, eu vejo o nosso Conselho Municipal de Saúde, dos municípios de saúde, muito atuantes, né? Eles fortalecidos, eles em diálogos, eles unidos e fazendo essas propostas que todos os municípios possam participar. Quando nós fomos para apresentar o projeto, inclusive, nós apresentamos no Conselho dos Municípios, a princípio o projeto ele era focado só para a área, né, de saúde aqui da região de saúde de Macapá, né? Então, quando nós apresentamos os outros municípios, não, a gente quer também. Então, nós precisamos, anteriormente focado em 4 municípios. Quando foi apresentada a proposta, os outros municípios, eles solicitaram lá na mesma hora, não, nós queremos também. Então, nós tivemos que conversar com a coordenação do projeto e essa proposta, ela foi ampliada. E justamente por causa desse diálogo ali, no dia a dia e palpável, né? Uma conversa que é palpável, a gente não fica só na ilusão, na conversa, a gente tem essa resposta muito rápida a partir da gestão desses municípios. E quais são as expectativas e os resultados práticos esperados para o Amapá? Bem, eu digo que é um projeto que mora no meu coração, então eu tenho muitas expectativas. Eu sempre estou ali incentivando, né, os participantes, dizendo que eles têm são profissionais maravilhosos, que têm uma vivência grande, uma vivência enriquecedora. Só de escutá-los assim, isso para mim já é muito bom. Então, eu digo para eles que eu quero ver o projeto deles sendo divulgado na mídia, mostrando o quanto esses profissionais, que muitas das vezes estão ali e passam despercebidos pela população em geral, passam despercebidos pela questão pela gestão, passam despercebidos até pela própria universidade, que às vezes não tem muita essa aproximação, o quanto eles são potentes, o quanto eles são capazes de mudar a realidade. Eles têm muito conhecimento, eles são muito potentes, eles têm muita coisa para apresentar para a população em geral e que eles podem mudar a realidade local. Então, a minha expectativa é que ao final, né, todos esses municípios eles possam apresentar seus projetos, mostrarem as ações que eles realizaram, mostrarem, mensurar como foi que eles conseguiram impactar naquele problema na população local. Dentro de uma estrutura metodológica desse trabalho, principalmente a relação da formação especificamente, em se tratando né, do domínio que vocês têm e da área que vocês atuam de saúde. Então, veja bem, uma preocupação minha, e por isso que eu quero trazer ela aqui para que você ajude a fazer com que as pessoas também entendam, né? Que é o seguinte, a gente sabe que quando a gente tem o domínio, a gente termina dentro daquilo que a gente vai fazer, trazendo mais aquilo, né, uma carga maior, né, temática daquilo que a gente domina. Qual está sendo a dosagem dentro da aplicação desse trabalho, né, da Agenda 2030 e da Dante, né, da Agenda da Saúde Dante? Como é que está sendo aplicado aí essa ponderação, né, para que, ao final, obviamente, a obrigatoriedade, o projeto é muito claro nos seus objetivos, e isso aí tem que estar muito bem estruturado, né, para que o trabalho, o resultado final do trabalho, que virá agora no início do próximo ano, tenha né, isso como uma estrutura muito forte, né, dentro da agenda. Mas eu gostaria de ouvir você, como é que está sendo trabalhado isso? Bem, primeiro, quando a gente, na conversa inicial com eles, nós apresentamos os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Depois que a gente apresentou, nós mostramos qual era o nosso foco. E dentro desse foco, nós tivemos o momento deles pensarem, né? Voltarem para os seus municípios mentalmente e pensarem dentro daquele foco
quais eram os problemas, o que eles poderiam trabalhar. Mas não só mentalmente, mas olhando os planos municipais de saúde, olhando um panorama, olhando dados, buscando informações reais, evidências, né? Também a gente ensinou eles também, alguns já tinham conhecimento, mas a gente também fez essa troca de conhecimento sobre evidências científicas para que eles realmente pudessem ver o que afeta a população local ali do seu município dentro dessas doenças e agravos não transmissíveis. E com o passar das atividades, eles foram pensando, foram aprimorando, foram melhorando as propostas, né? Então, cada um dentro do seu município, ele tinha alguma coisa ali que ele poderia trabalhar, uma coisa que às vezes ele não percebia, mas quando ele volta para esse diagnóstico ali, foi realizado um diagnóstico, é importante falar também que foram realizados diagnósticos situacionais de cada município desse, que foi entregue para esses municípios, né, quando eles estavam aqui, que eles pudessem olhar dentro daquele diagnóstico o que eles poderiam trabalhar, o que ficava mais evidente, o que estava dentro da governabilidade dele de atuar também. É bem interessante, Camila, essa dosagem. Há uma necessidade, até pelo próprio objetivo do projeto, que delimita essas questões, né? Então, acho que é bem importante. Agora, sim, houve resistência dentro dessa discussão da agenda? Como é que foi esse diálogo com o grupo, né, em relação à agenda e fazendo com que eles fizessem necessariamente o diálogo com o seu dia a dia? A minha percepção, e por trabalhar já há vários anos com a agenda, há uma dificuldade das pessoas, de maneira geral, em entender e estabelecer a ligação da agenda, né? Como foi esse diálogo, né, da saúde falando da agenda? Como é que foi essa situação lá na ponta que vocês vivenciaram, que eu acho que é uma experiência bem interessante. O que a gente percebe como foco? O que eu enxergo? Uma pasta para doenças transmissíveis muito fortalecida, muito bem já trabalhada. Então, quando eles chegaram aqui, que eles viram que a gente não ia trabalhar com as doenças transmissíveis, que é algo que já está muito fortalecido nos seus municípios, houve um impacto já nesse primeiro momento. Virar a chave para que a gente ia trabalhar com outras coisas que talvez não estivessem tão fortalecidas dentro dos seus municípios, talvez tenha sido uma dificuldade. E ele foi questionado, mas por que não vai? Porque isso, dentro dos seus municípios, ele já tem uma pasta, as secretarias elas têm projetos bem desenvolvidos, já está sendo feito algo para isso, mas tem algumas outras coisas que elas passam despercebidas. Na verdade, a gente só olha para a consequência, a gente já olha ali o produto da situação e não analisa o porquê está acontecendo. Por exemplo, a gente tinha, né, a gente tinha um número, não posso dizer que é alto, né, porque eu não fiz nenhum estudo, mas a gente tinha um número de amputações, né, voltadas para a questão da diabetes no estado. E que são coisas que a gente pode trabalhar, aí a gente volta, né? Tá, a gente já está na amputação, a gente já está lá no fim, mas como é que a gente pode trabalhar isso na atenção primária? Como que a gente pode trabalhar isso com a vigilância de doenças e agravos não transmissíveis? Como a gente pode prevenir isso? E para antes de prevenir, como que a gente pode promover a saúde dessa população? Então, são coisas... Eu não gosto muito de olhar só para a questão da doença em si, mas nessa questão intersetorial, na questão da educação, de fortalecer essa ligação desde as escolas, desde as crianças, abordando esses tipos de projeto, a questão ambiental, com a Secretaria Ambiental, a gente tem olhar para o nosso território, a gente tem um território diferenciado e esse território, ele segrega as pessoas, né? Ele separa o lugar ali de quem pode e o lugar de quem nem pensa em poder, porque não tem acesso à saúde, aos serviços. Como Estado como um todo, ele tem uma dificuldade muito grande de serviços de saúde, né? A estrutura do serviço do Estado, ela é concentrada em Macapá. Então, a gente tem problemas graves com relação a isso. E que, com essas propostas, você
interioriza, né, que é a proposta do projeto, você leva para dentro do seu município formas de atuar e que façam com que a gente não concentre toda essa ação num local só, que seria a capital. Giovana, essa proposta de conversar com os estados, né, em relação ao projeto tem enriquecido muito e nos trazido um aprendizado enorme, né, em relação a essa região, né, da Amazônia Legal. Então, cada um com sua especificidade, cada um com a sua característica. Você vê que isso, ao final, vai, né, trazer assim, um arcabouço aí para entender um pouco, né, desse, não só do projeto em si, mas a vivência, né, de cada estado dessa região rica, né, em diversidade e com, obviamente, com os problemas que estão aí postos, mas que com grandes possibilidades, né, de serem resolvidos, principalmente quando chega novos projetos e com possibilidades também, né, vendo pessoas que estão atuando com bastante interesse em resolver, né, os problemas regionais. A gente tem observado aí essa mobilização, esse interesse enorme. Professor, eu acredito que é isso mesmo, é essa energia que o projeto traz, é essa palavra que o senhor disse, né, rico, é um projeto rico e que traz experiências enriquecedoras e que bom que estamos podendo aqui observar cada experiência de cada estado, está sendo muito interessante. E eu queria pedir para a nossa convidada, Camila, que faça suas considerações finais. Pode ficar à vontade, professora. Aproveitando, Giovana, a Camila fazendo as considerações finais, e também mande o recado, não só para os integrantes do grupo, porque esse nosso trabalho é disponibilizado, né, para todos os membros do grupo que atua no projeto, mas, obviamente, como fica disponível na internet, né, fica disponível nas redes sociais, outras pessoas também terão, né, acesso a esse trabalho. Então, fica aí, além das considerações finais, o seu recado aí para o grupo e para a população em relação à sua visão, não só do projeto, mas como um resultado de melhoria da saúde pública na Amazônia Legal. Bem, primeiro eu gostaria de falar, né, do prazer que é participar desse projeto. É um projeto árduo, é um projeto que exige de mim uma boa dedicação, assim como da coordenadora e das outras pessoas participantes. Exige uma carga horária semanal ali e diária também alta, mas que faz a diferença, né? Eu gosto muito dos plantões pedagógicos, que é quando eu sinto que está todo mundo desarmado, com uma conversa mais informal. Então, toda terça-feira que eu termino aquele plantão pedagógico, né, 9 horas da noite, eu saio uma outra profissional, não só enquanto enfermeira, mas eu saio com um outro pensamento enquanto professora, enquanto pessoa, porque eu vejo quanto que aqueles trabalhadores ali que estão ali na gestão, que estão ali na ponta, o quanto eles podem mudar a realidade local. Às vezes eles estão desacreditados, digamos assim, às vezes eles nem acreditam no potencial que eles têm de mudar a realidade. Mas nesse diálogo, né, que a gente tem, que a gente vai conversando, e eles vão ali mostrando as suas fragilidades, mostrando suas potencialidades, tirando suas dúvidas, isso talvez mais do que eu para eles, mas eu aprendo muito, eu absorvo muito, eu cresço muito, não só como profissional, mas enquanto pessoa, com que a gente conversa ali. Então, isso para mim, acho que eu não tive nenhum outro projeto que me permitisse viver essa situação. Trabalhar com os municípios, estreitar essa relação, é como se eu visse eu consigo internalizar, eu consigo tirar o poder da universidade também, e que a gente precisa estreitar mais essas nossas relações. A gente precisa sair do nosso local aqui, da nossa sala de aula, que a gente está muito acostumado a estar aqui, que para a gente é muito cômodo, e a gente precisa estar ali conversando, dialogando e agindo, e somando forças, aprendendo e também podendo contribuir com os projetos que tem para fora da universidade. Isso também é muito bom.
E para dizer para todos os participantes, para dizer para os cursistas, para dizer para todo mundo que vocês que fazem parte da equipe, né, do Amapá, nós vamos conseguir, ao final, né, nós vamos apresentar excelentes projetos, projetos com resultados reais, projetos que foram vocês, né, que construíram, projetos que a gente só precisou, às vezes, dar algum toque, tirar alguma dúvida, mas que surgiram deles, da realidade deles, do contexto deles, da necessidade deles, e que nós vamos finalizar com excelentes trabalhos. E dizer, né, que a gente precisa fomentar mais essas relações com os outros estados da Amazônia como um todo, para melhorar nossos olhar, né, ter esse olhar para a gente, tentando atuar de forma integrada, né, não só entre a gente, mas com outros setores, não só entre o nosso estado, mas com outros estados, para que a gente possa buscar mais essa atenção do país como um todo para mudar a nossa realidade loco-regional. É isso. É isso aí, Giovana. É o povo da Amazônia trabalhando para a Amazônia. Então, Isso importante. mesmo. Muito obrigada novamente, Camila, pela sua participação. Foi muito boa a nossa entrevista. Obrigada. Este foi mais um programa ODS Cast, canal Agenda 2030, um programa do projeto de organização, fortalecimento e interiorização da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal. Em breve, voltaremos com novas entrevistas para vocês, conversando com especialistas sobre novos temas e falando da Agenda 2030 e doenças e agravos não transmissíveis. Faço convite para visitar o nosso site no link sites.uft.edu.br/Agenda 2030 ODS. Acompanhe também as atividades do projeto no Instagram, no endereço @ODS Amazônia Legal. Estejam conosco e até o nosso próximo programa.